Muito bem, voltamos ao vivo. Este é o Folha no Ar, primeira edição. São 8 horas e 48 minutos e nós voltamos direto com a pauta de hoje. A Covid-19, sua expansão pela Europa e quais lições, por exemplo, quais exemplos podemos tomar para o Brasil. A entrevistada é a psicóloga e pedagoga Cláudia Ribeiro. Ela está na Alemanha, em Stuttgart, e ela faz parte ela é do Ministério da Educação e Cultura alemão. Aloysio Abreu Barbosa é o jornalista que está conosco nesse programa. Aloysio. Cláudia, só para... Eu já li aqui no intervalo, mas vou ler aqui para todo mundo, né, para os mais ouvintes do programa. João da Costa Cunha, que ele fez uma pergunta em relação à retomada de ano letivo, você respondeu, e você perguntou no final, se não sabe se fez entender muito bem, e aí ele respondeu aqui: parabéns à doutora Cláudia pela explanação, coerência, sinceridade e verdade. Parabéns ao Grupo Folha pela excelência na escolha dos entrevistados. Então, acho que a sua resposta agradou. Muito obrigada, obrigada de coração. Eu agradeço também pela menção Grupo Folha na escolha dos entrevistados. Agradeço muito também a Flávia Nunes Pizelli, a prima da Cláudia, que fez esse contato com ela. E ela fez, Cláudia, entra no tema do último bloco, por conta do seu artigo, que o blog teve a honra de republicar, que também gerou bastante repercussão aqui em Campos. Uhum. Você pegou dados da expansão da doença. O artigo foi publicado no dia 19 de março, né? Eu republiquei no blog no dia 26, exatamente uma semana depois, onde você pega dados da expansão da doença, sobretudo na Alemanha, por óbvio, onde você reside, e no então maior país europeu mais afetado, que é a Itália. Para responder, você começa com questionamentos no seu artigo. O nome do artigo é Covid-19, um alarme exagerado? É uma indagação. E você começa por médicos alemães, dentistas, Dr. Wolfgang, desculpa a pronúncia, Ugard, Dr. Shurat Bakdi, que questionavam o isolamento, e você vai pegando esses dados, né? E você no final, sua conclusão após esse plano, fazendo a indagação desses especialistas, desses questionamentos, você conclui. Eu acho engraçado que você reformula a pergunta com um dito popular bem brasileiro: prevenir é melhor que remediar. E você faz a pergunta com base nesse questionamento desses especialistas, analisa os dados e conclui. Eu vou ler aqui. Analisando esses dados, posso concluir que até agora nenhuma dessas medidas drásticas de isolamento podem ser consideradas ou tampouco histéricas. Irresponsável seria não responder adequadamente a esta situação. Queria que você falasse um pouco sobre essa conclusão, e mais válido do que nunca, né? Tanto para a Alemanha quanto para o Brasil. Tá. Hoje, já semanas depois de eu ter escrito esse artigo, eu continuo com essa posição de apoio à medida de isolamento. Um fato que está me preocupando realmente, não só a mim, como a várias pessoas aqui das sociedades de saúde mental, é realmente a necessidade de uma análise correta de dados. Como psicóloga, eu trabalho muito com estatística. E, assim, o ganho de dados, a avaliação de dados é uma fonte muito importante para você fazer uma prognose. O que não foi analisado corretamente até o dia de hoje foi realmente a diferença dos atestados de óbito
dentro dessa crise. Como eu falei no início, nós temos 1.017 casos hoje de mortos pela Covid-19. Porém, no atestado de óbito, assim, a letalidade do vírus está sendo questionada porque, por um lado, as pessoas morrem com o vírus, e a pergunta é, as pessoas morrem do vírus ou elas morrem somente com o vírus? Elas teriam morrido de qualquer forma. Isso é uma questão que está sendo muito, muito discutida atualmente aqui na Alemanha. Assim, a questão da causa-morte está, na verdade, a questão da comorbidade e a questão do levantamento desses dados. Por um outro lado, existem aqui, por exemplo, um asilo. Semana passada, teve um caso de um asilo que foi fechado, precisou ser fechado, porque dentro de uma semana morreram 22 pessoas dentro daquele asilo que estavam com Covid positivo. Né? Então, assim, por um lado, você tem uma falha sistemática na avaliação dos dados, por um outro lado, você tem situações fenomenológicas concretas que você pode ver a mortalidade a olhos vivos, você não precisa analisar situação nenhuma quando em uma semana morrem 22 pessoas dentro de um asilo. Então, assim, o meu apelo para a ciência hoje seria realmente mais seriedade e precisão na avaliação desses dados da causa-mortes. Isso é um fato. Assim, eu tenho essa necessidade desse esclarecimento científico hoje. Uma outra questão, uma outra argumentação, por que eu continuo com essa minha conclusão, é exatamente a gripe espanhola. Você teve o primeiro pique e depois houve um afrouxamento das medidas, e no segundo pique teve uma quantidade de mortos indiscutivelmente maior. Você teve também, aqui realmente na situação da Itália, um afrouxamento das medidas de isolamento, e você já teve um segundo pique. Né? Um pronunciamento do governador falando assim, nós afrouxamos tudo, e semanas depois ele fala assim, puxa, isso foi um erro muito grande ter afrouxado. Prefeito Exato. Porque com isso eles continuaram excitando esse vírus a se expandir. Então isso, assim, se a gente tem uma lição para aprender no momento, então é a lição que outros países, as experiências que outros países fizeram e que nos mostram afrouxamento sim, porque há necessidade social, há necessidade econômica, enfim, mas se for um afrouxamento, então muito responsável, com vários cenários que sejam possíveis e que continuem flexíveis para a gente poder continuar atuando de acordo com a necessidade da situação. Foi o Giuseppe Sala, prefeito de Milão, que ele veio a público dizer que erraram, né? Eles erraram. E Milão como se disse aí inicialmente, aquela região ali do norte da Itália, sobretudo da Lombardia. Uhum. Milão tá para a Itália como São Paulo para o Brasil, né? A grande, como o estado da Califórnia para os Estados Unidos, né? É a grande zona industrial, é a locomotiva econômica do país, né? Eu estava vendo você falar dessa questão do atestado de óbito. Você acha que isso, de certa maneira, isso pode ser manipulado no sentido... Não vamos até ter teoria da conspiração, mas quando a causa-mortes numa pandemia de Covid, um doente, caso positivo de Covid, a causa-mortes não é Covid, isso pode gerar uma tentativa de maquiagem dos efeitos reais da pandemia? Exatamente essa pergunta que tem sido colocada aqui, Aloysio. E a seriedade, o nosso comprometimento realmente social e com a ciência de analisar esses dados de uma forma precisa e muito limpa, né, para não maquiar, não fazer maquiagem, assim, um facelifting, para que os dados sejam a legitimação das medidas.
entende? Então, por isso tem que ter uma avaliação clara e transparente desses dados, para evitar realmente que se... Isso seria um erro. Alô? Dá uma selada. Mas seu sinal está melhor aqui de estudo, ele está melhor que eu, o meu daqui de Campos para Campos. Eu estou vendo você falar, e teve uma coisa que eu dei no blog e que eu achei muito... É que é aquela coisa, né? Deus e o diabo, o velho ditado também, Deus e o diabo estão nos detalhes, né? Sim. Teve uma medida que foi no dia 30 de março, né? Agora no final do mês, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil, tomou uma portaria em conjunto com o Ministério da Saúde, que autoriza o sepultamento e cremação de corpos no Brasil antes mesmo da emissão de atestados de óbito. Uhum. Isso me leva a duas coisas. Nenhum país que não esteja numa guerra intestina com outro país toma uma medida dessa. Uhum. Você está prevendo um número enorme de mortos, por óbvio. Uhum. Enorme. Você quer agilizar. E a segunda me leva ao ponto que ele estava discutindo. Lógico que vai ficar para efeito de pesquisa, não só para nós, como para os pósteros, para aprender sobre essa pandemia, como nós aprendemos sobre a gripe espanhola, uhum. São os dados oficiais. Se eles forem maquiados, o dano que vai estar se fazendo a nós para conhecermos a realidade e a quem vier depois de nós para poder lidar com uma realidade parecida é enorme. Exatamente, né? Exatamente esse ponto. Uhum. Enfim, são 9 horas. Cláudio, você quer colocar mais alguma coisa para a Cláudia? Olha, acho que a gente abordou bem aí, falou. Eu gostei muito desse depoimento final dela aí, onde ela, assim, mais que emocionada, né, sei, mais expressiva talvez, chama atenção para o confinamento. O que não é fácil para ninguém, todo mundo sabe disso, a economia sofre, capenga, e a gente vê aí a dificuldade do governo em liberar a ajuda aqui, enquanto até mesmo eu comparava com ela mais cedo hoje, sobre um caso de um brasileiro que está na Alemanha, mora na Alemanha há um tempo, fez um cadastro 10h30 da manhã, horário da Alemanha, e 5 horas depois ele já estava com 5.000 euros na conta. Uhum. Né? Então, assim, a gente entende toda essa diferença, a gente entende todo esse sofrimento do comércio. Eu, por exemplo, vivo do comércio, a Luísa sabe, a gente sai, né? Eu conversava até com o Cláudio também sobre isso. Então, o que eu queria só colocar é isso, essa importância do isolamento neste momento. O sacrifício vai valer a pena porque a gente vai salvar vidas. Era isso. Eu acho que o artigo todo de Cláudia ele vai nesse sentido e pelo que ela disse aí, a certeza dela, com a análise em dado empírico, né, ela está reforçada, né? E agradecer demais aí a presença dela no programa. Eu acho que o primeiro programa que a gente faz internacional, né, com alguém fora do país. E, Cláudio, não se preocupa não só a qualidade das informações que você passou foram de excelente nível, como seu português também estava altamente inteligível. Te agradeço demais aí, viu? Obrigado. Eu agradeço demais também pela oportunidade. Eu me considero uma pessoa, assim, pequenininha, né? Um grão de areia na imensidão do litoral brasileiro. E se eu pude colaborar de alguma forma para esclarecer alguma coisa, para dar uma nova perspectiva, um outro ponto de vista, então a minha missão também está cumprida. Obrigada pela oportunidade. Estamos aí para o que precisar, ok? Fiquem bem, fiquem com saúde. Um grande abraço. Aqui também para minha família toda de Campos. Também te agradeço, Cláudia. Estamos aí desde ontem, né? Nos contactando, sim, te incomodando aí. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço para vocês.
Vai agora. Aí, Vamos... agradecer a Flávia Pizelli, sua prima, que propiciou essa ponte importante aí. Obrigada, Flavinha. É. E que você chamar de Flavinha, ela te chama de Claudinha. Pois é. Mas semana que vem o Cláudio vai estar com o Arnaldo, né? Você vai ver com ele aí os convidados da semana que vem. Já comecei a falar com ele ontem, né? Já tem segunda-feira? Não, ele ficou de definir até hoje. Ou pelo menos se está definido, ele não me passou ontem, melhor assim, né? Que a gente falava sobre qual sistema que ele vai adotar. Talvez ele faça aqui no estúdio. Dado o sistema dele lá não está muito confiável. Ele está com a internet ruim, né? Mas de qualquer maneira o convidado vai continuar sendo por Skype. É isso, amigo. Obrigado pela semana. Uma semana pesada de trabalho, mas enfim, vamos em frente. Vamos sim. Comparação com ontem era o time de Flamengo que estava aqui e hoje foi o Fluminense. Você tem um bom final de semana e bom descanso. Já cortei seu microfone já. Tá bom. Um abraço. Um abraço, Luiz. Obrigado. Bom, só Oi? Travou no finzinho aí. Bom, Cláudia, mais uma vez, obrigado. Tudo de bom para você aí. Sucesso. Obrigada, querido. E Fica com Deus. Parabéns aí pelo seu trabalho. São 9h04. Caiu do finzinho aqui essa conexão. E olha que foi o que a Luiz falou. De Stuttgart, não caiu nem um instante. Uma oscilação pequena no meio, né, da conversa. Mas é assim, faz parte. E a gente encerra por aqui esse Folha no Ar, primeira edição. Daqui a pouco eu até vou te mandar o link, tá, Cláudia? Do podcast. Para você acompanhar isso, Spotify, Deezer, no aplicativo que você quiser. Tá legal. Valeu. 9h05. Folha no Ar volta segunda-feira às 7h da manhã.